Olá, meus amores! Estamos aqui no Espaço Roa, esse espaço de expansão de consciência e sempre trazendo essa expansão para o nosso dia a dia, para viver o hoje, né? O que essa expansão vai agregar no nosso hoje para a nossa mudança de consciência, certo? Eu sou Karina, para quem não me conhece, então se puderem, curte, compartilha. A gente está agora nesses vídeos que estamos falando sobre emoções, as nossas emoções primordiais, e hoje, não menos importante, falaremos sobre a raiva. A raiva. É tão ruim sentir raiva, né, gente? Quem nunca falou assim, ai, nossa, que coisa ruim, nossa, como ela é agressiva, nossa, como ela é raivosa. Eu acho que a raiva é um dos sentimentos, das emoções mais mal vistas da sociedade, dos seres humanos. Eu não sei se eu tô errada, mas é que assim, pelo que eu converso, pelas minhas terapizadas, pelo pessoal, todo mundo tem um olho torto para raiva. E, gente, a raiva, depois dos meus anos de estudo e cada vez mais, eu entendo que a raiva é a sua best friend. É a sua emoção é a emoção que te valoriza. Por quê? Porque o que é a raiva? A raiva é uma emoção que te fala assim, meu, cara, mina, mana, ou ser abençoado, passaram do seu limite. Extravasaram o seu murinho. E quando isso acontece, a raiva vem. Então, minha gente, comecem a amar a sua raiva. Porque a raiva é uma das emoções mais sinceras para com você. É te avisar que, tipo assim, meu, não é justo, não é certo com você, com os seus valores, com o que você está oferecendo para o outro. E aí, quando em alguma situação você sente raiva, você, não, respira, conta até 10. Presta atenção, porque às vezes você não está colocando clareza para o que está te trazendo raiva. Você está querendo colocar a raiva para debaixo do tapete. E isso é péssimo. Porque vai vindo, vai vindo, vai vindo, e a hora que a raiva extravasa, ela é uma das piores e mais doloridas emoções quando extrapolam o seu nível saudável. Porque ela vem como uma ira, como uma agressividade, diferente das outras emoções, né? O medo, se você lembrar, te paralisa, o excesso de alegria te deixa eufórica, o excesso de tristeza te deixa deprê, mas o excesso de raiva, você, tipo, às vezes você cospe o chiclete da 5ª série, né, que a pessoa nem lembra mais. Então ela realmente é dolorida. E eu vejo isso como uma forma de, cara, quem que é a pessoa mais valiosa para a sua alma? É você. Então sim, eu te defendo com unhas e dentes e ninguém vai passar por cima de você. É isso que a raiva tenta dizer pra gente e a gente fala assim, cala a boca, né? Vai aí pra baixo, não, eu sou plena, eu sou o ser de luz da iluminação, né? E a gente engole o sapo, engole o sapo, engole o sapo, daqui a pouco a hora que você vomita o sapo, o jacaré, a perere, tudo, né? Então, o que eu quero falar sobre raiva? Raiva, quando você sente, é porque alguém ou alguma coisa ultrapassou o limite, seu limite, tá? E isso, gente, o que é o limite? Cada um tem o seu. Eu vou dar um exemplo da minha filha, por exemplo. Eu tenho uma filha que tem 5 anos. Hoje, né, em 2025, ela tem 5 anos. E, obviamente, né, crianças
querem fazer um monte de coisas, etc, 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 e às vezes, né, às vezes não, várias vezes como mãe responsável, enfim, ela quer fazer algo que não é permitido ali naquela hora, e aí vem aquela frustração, ou eu pego alguma coisa, não, isso daqui agora não, enfim, ela vem com um surto de raiva. Quem tem filho sabe bem como funciona. E aquilo ultrapassou o limite porque, poxa, eu estava pintando, eu estava brincando, eu estava me divertindo. Quem é você, mãe, na fila do pão, para me tirar disso que tá tão legal? Você está ultrapassando total o meu limite. Aqui sou eu brincando, eu estou me divertindo. E você quer que eu me arrume para ir para a escola? Que absurdo, né? Estou dando um exemplo bobo. E isso gera não quero, não vou, não sei o que, e ficar puta. Aqui em casa, a gente tem um combinado. Eu fui, lógico, né, colocando, olha, filha, isso que você tá sentindo é frustração, você tá com raiva, que a minha mãe pediu pra você parar de brincar e você tava gostando. Explico pra ela. E ela já começou a entender o que é a raiva, que é essa vontade, que ela grita, ela fica puta, Qual é o combinado? A gente vai extravasar essa raiva. Que é o quê? Vamos pegar o travesseiro, uma almofada, grita, 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 filha, com toda a força. Se quiser xingar a mamãe, pode xingar. Ah, boba, feia, não sei o quê. Quantas vezes ela falou no travesseiro. Aí depois que ela despejou tudo, aí ela fala, pronto, mamãe. Eu falo, agora respira, filha. Respira. E aí a gente finaliza com um abraço. Coração com coração. Não é um abracinho xoxo, que pega, joga pro alto. Não. É coração com coração. Para entender que, mesmo às vezes tendo passado esse limite, isso não foi por querer, ela sabe, tem outras responsabilidades, então a gente vai ensinando. Ó, amanhã então não dá para brincar até esse horário. Eu vou te avisar 10 minutos antes, 5 minutos antes que você tem que parar de brincar, para você já entender que tem que ir parando. Perfeito. Olha que diferente. Aí depois da raiva, extravasa-se a raiva, conecta coração com coração para lembrar que o amor é mais forte que qualquer coisa e a vida continua. Mas sempre o quê? Trazendo clareza e dentro, óbvio, do que ela conhece, do que ela tá, né, do que ela tá passando, que é importante ir fazendo. Entender que, olha, sim, eu entendo que eu ultrapassei por conta disso, então dialogar. Né? Tem muita gente que fala assim, eu pego muito em criança, gente, porque nós adultos, a gente só tá cagado no monte, porque não sabia como lidar com tudo isso, eu acho, né? Então, assim, vamos sanar esses problemas para que eles possam arranjar outros, né? Para ir evoluindo. E não evoluir porque, ai, isso é errado ou certo. Não, evolução é uma coisa de, tipo, passar de fase. Não é que é bom ou ruim, não é nada disso, ou que você sei lá, errado ou certo. Não é isso, evolução. Evolução é você ser melhor do que você foi há um segundo atrás. Ponto. Pouco, muito, médio, cada um no seu, certo? Então, acho que eu exemplifiquei essa raiva, o que é. Temos perguntas? Temos. Quando a gente sente raiva de algo que não é tão material quanto para uma criança que é um limite, né? Porque assim, às vezes você tem um limite e você está com raiva de não poder transpor aquele limite. É que você encaixa. Como é que, como adulto, a gente trata isso? Assim, a gente trata não. Como é que a gente lida com essa raiva, podendo abrir o diálogo com o outro, né? E não com a situação, mas com o outro, assim, sem mascarar, sem sublimar a raiva. Então, primeiro, você está disposto, né, a colocar os seus limites.
Porque, por exemplo, quando é muito difícil para isso, assim, pelos anos, né, que eu tô até conversando em terapias e tudo mais com as mulheres e com as pessoas, o grande problema de lidar com a raiva é que os adultos, eles não sabem como impor o seu limite. Impor o seu limite, às vezes, nos custa alguns relacionamentos, porque às vezes você me serve porque você serve a mim. Deu para entender? Se serve? Você me serve por serviço, sabe? E aí quando você diz, fala assim, olha, não, porque hoje eu tenho um compromisso. Então, às vezes, a raiva vem do nosso não posicionamento diante do que a gente precisa. Sem dúvida. Gente, a raiva nunca é do outro, tá? É sempre algo que você não tomou a responsabilidade, tá? E nunca é sobre o outro. É sempre sobre você e a sua expectativa e a sua perspectiva. Porque lembra que eu já falei em outros vídeos, o fato, ele é sempre neutro. Como você olha para ele é que vai ser o diferente. Porque às vezes você pode contar o mesmo episódio para uma outra pessoa que vira para você e fala assim, ai, que besteira. E para você não é besteira. Por quê? Porque aquilo é dependente do seu valor, da sua, você entendeu? Tudo é seu, da sua vida, da sua perspectiva, você entende? Então, por exemplo, tem casais, vamos dar um exemplo de casais, que topam um relacionamento aberto. E aí o marido ou a esposa, enfim, fala assim, olha, eu vi fulana de tal, bababá, vamos fazer um rolê aí todo mundo junto? O marido, ok. E a esposa, ok. Ninguém vai sentir raiva um do outro, porque já é um acordo, já colocaram seus limites e já toparam que o relacionamento é aberto. Aí você vira pra mim que eu não sou adepta do relacionamento aberto. Se vem meu marido e fala assim, olha, eu vi ali uma gostosona do Morumbi ali, eu vou sentir raiva? Imagina se eu não vou sentir raiva. Só que não é do outro. Será que eu deixei muito claro? Né? Ah, mas ele é sem noção. Não importa. Você entende? O quanto de clareza você trouxe que seu relacionamento era assim, que você não gosta, que isso é um desrespeito, tal. A partir do momento que isso foi claro, se isso acontecer de novo, aí você tem que repensar o que para você tem valor ou não. Deu para entender? Olha, deu. E uma coisa bem bacana dessa explanação é que, na realidade, é autoconhecimento o tempo inteiro, né? Total, total. Porque se você não sabe quais são os seus limites, você fica com raiva, você não sabe nem do quê. Sabe aquela pessoa que, tipo, tropeça, emburra. Tá sol, emburra. Aparece uma nuvem, emburra. Sabe? Aí chove, emburra. Aí faz calor, emburra. Só sabe reclamar, tem raiva de tudo. Todo mundo tá contra essa pessoa. Alguém tá escutando Ultragás passando na minha rua? Não sei. Mas vamos... Qualquer coisa, vou até falar aqui mais pertinho. Calma aí, gente. Vou dar uma pausa para o Ultragás passar. Vamos que vamos. Ele entendeu que eu tô gravando, ele até diminuiu. Muito obrigada. Isso são as ressonâncias, entendeu? Olha lá que bonitinho, ele passou, diminuiu o ultragás. Vamos ver o que vai sair no vídeo. Mas é sobre isso. A pessoa com excesso de permissividade, normalmente, ou nem de permissividade, porque normalmente se torna um adulto agressivo, ou um adulto que vitimiza tudo, tá todo mundo sempre contra ele, então ou vai para a vítima, ou vai pro algoz, né, que fala que quando ou vai pro algoz.
Ou ele... Normalmente, se você for ver, né, lá para os primórdios desse ser, ele foi uma criança que foi extremamente não escutada, foi uma criança que sofreu abuso, foi uma criança que teve que tomar responsabilidades que não eram dela muito cedo. Então tem várias coisas que tem essa... que como criança talvez você não tinha voz para falar assim, pô, esse limite é aqui, ponto, parou, né? Que aí ou ele transcreveu para agressividade ou para uma super permissividade, e aí tudo é contra ele, entendeu? E aí fica nessa dicotomia, sabe? Ou muito ao céu ou muito à terra. Lógico, não são verdades absolutas, tem infinitas possibilidades aí, mas a maioria das pessoas no qual eu trabalhei, esse é o ponto-chave, né? Mais alguma pergunta? Karina, então você acha que a raiva, a gente pode dizer que ela vem também para nos ajudar a descobrir os nossos limites, e que toda vez que eu sinto raiva, eu tenho que expressar aquilo que está me incomodando, eu não posso guardar aquilo que está me incomodando, e como fazer isso? Então, aí é um ponto, primeiro, né, você sentiu, um ponto importante também, às vezes, tá me vindo aqui para colocar, é um ponto muito, muito delicado, né, mas às vezes a gente tem raiva de pessoas que habitualmente, né, para a sociedade, não deveríamos, como por exemplo, raiva de mãe, raiva de pai, raiva de vó, raiva de cuidador, raiva de, sabe, poxa, fez de um tudo, mas eu tenho, por quê? Porque ultrapassou os limites. E não estou dizendo que é um desrespeito, isso existe. E acolhe sim, porque naquela época talvez passaram os limites, você não sabia se impor e tá tudo bem. Agora, quando você hoje sente a raiva, não é para vomitar, sentir raiva, vou falar, pum. Lembra que a gente falou? Primeiro, você você coloca a lanterna para dentro, tá? Sentir raiva. Pergunta, por que eu estou sentindo raiva dessa situação? O que essa situação me engatilhou? Porque às vezes não é a pessoa, é o fato. O fato te fez recordar alguma coisa. Então, nossa, sei lá, dá um exemplo, vai. Você está na sua mesa, trabalhando, tá, ou comendo, enfim, você está no seu espaço. Aí vem um colega de trabalho super expansivo, tá, oi, posso sentar aqui? Aí você fala assim, não. Mas deixa aqui, ó, vou arrumar. Aí ela pega, sabe, ajeita tudo aqui pro lado e senta. E aquilo te traz um ódio mortal daquele ser humano. Será que foi daquele ser humano? Ou aquilo te fez recordar que antigamente, né, ou na sua infância, sempre que você queria ter o seu espaço, as suas bonecas, o seu quarto, né, vinha alguém e falava assim, não, tira, isso não é... Não, que besteira, junta tudo. Aí você tinha arrumado todas aquelas bonecas para brincar, e o adulto foi lá e, como uma vassoura, foi lá, varreu tuas bonecas pro canto, colocou o móvel que ele achava e tá tudo certo. Só que não. E aí, quando acontece da tua colega fazer de uma forma tipo que pra mim, porra, senta aí, junta aqui e tal. Pra você, aquilo foi o ápice do desrespeito. Então, quando eu falo colocar pra dentro o farol, é fazer o quê? Tipo, cara, precisa tudo isso? Só porque ela empurrou meu grampeador, meus papel pra cá e sentou? Será que precisa tudo isso? Será que essa raiva toda vem de hoje, dela ter me desrespeitado, ou vem do chiclete da 5ª série lá?
Você entende o que é colocar o holofote para dentro? Isso em todas as emoções, não é só na raiva. É que na raiva a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, que eu falo. Por quê? Porque a raiva, quando sai, às vezes ela sai de vulcão, né? E aí você machuca. Eu falo que as palavras, gente, é que nem uma bala. Uma vez que você atira, ela não dá ré, ela não volta. Ela atingiu, acabou. E aí não adianta você também ficar pedindo 1000 desculpas, não sei o quê, porque magoou de uma forma que talvez o trabalho para reestruturar todo esse processo vale uma amizade, vale um local de trabalho fluido, vale um relacionamento, vale sabe? E será que você está afim de perder isso? Então esse é o holofote que eu falo que com a raiva a gente tem que colocar ainda tipo um LED para dentro assim e ver da onde vem isso. Será que é de hoje ou é lá dos primórdios, certo? Tá, ok? Acho que podemos parar por aqui para não ficar muito longo. Gente, curte, compartilha, conta a sua história aqui embaixo. Quero saber um pouco mais sobre você. Um grande beijo, fique com Deus, até mais.